Está começando mais um Trilados. Eu sou Ricardo Hirsch, estou com o Fábio Carvalho aqui nos nossos estúdios e vamos conversar com o Gustavo Abad, diretor de eventos da CBTRI, da Confederação Brasileira de Triatlon. Um ano atípico, graças a Deus voltamos aí com grandes coisas muito bacanas, a gente vai falar sobre tudo isso, mas primeiro eu queria agradecer, Gustavo, de você estar aqui com a gente, cara. É um prazer estar aqui com o Fabinho, com você, Ricardo. Vamos falar de triatlo, falar o que a gente mais gosta, vamos embora. Vamos tocar. Legal, a gente falou aqui na abertura. Bem, primeiro, Fabinho, welcome back. Welcome back, né? A gente vai fazer um antes e depois seu, Fabinho. Primeiro Yeah, episódio do Trilados. Aquele episódio da Ariane, né? Eu tava gordão, agora já consegui perder um pezinho. Ele fala gordão, né? Todo mundo imagina o cara quase pesando em arroba, né? Sim. Mas agora, o que aconteceu, Gustavo? Fala aí você, cara. Eu ouvi ele umas provas querendo pegar pódio, né, cara? E tava tomando um tapinha dos caras lá, ele começou a emagrecer ali e falou que chega de tomar tapinha. Na frente dos caras, fiz as provas do Gustavo, saía pra pedalar lá, entregava a bike lá na frente. Aí, porra, na corrida todo mundo me passava. Falei, não, chega, agora chega. Deixa eu pelo menos sair perto, né, cara? Ainda ajudei ele numa prova, tinha o pessoal no vácuo dele dando cartão azul do pessoal na roda dele ali, cara. Vamos ajudar os amigos, né? Mas vamos lá, cara. Brincadeiras à parte, eu acho que um ano que foi pro triatlon, a gente conseguiu resgatar, né? Tudo que gerou a nossa paixão, né? De década de 90 principalmente ali, que a gente viu muita conquista, o esporte brilhando em todos os aspectos. E a gente viu, olhando de uma forma mais global do triatlon, do esporte em si, a gente viu um ano muito positivo, né? Voltando até a etapa de Mundial, Messias terminando o ano bem, Miguelzinho conquistando etapa, Prêmio Brasil Olímpico. Cara, as meninas também, enfim, né? Mostrando que não dependia só de um único nome. Como é que foi o seu olhar com relação a 2023 e o que esperar para 2024? Primeiro, um olhar cheio, né? Eu tava até comentando com o Fabinho. Esse ano, com os eventos da CBTRI, os eventos da empresa que eu fazia parte aqui, as World Triathlon, foram 28 finais de semana em eventos num ano, é bastante coisa, né? Mas a gente tem que comemorar. Eu vejo que a gente está passando por uma fase muito boa no triatlon. Claro que a gente que é um pouquinho mais antigo, a gente lembra da fase aí do Manzan com o Macedo, como ídolos, mas dentro do esporte que ainda não era com uma força de mídia como a gente está tentando atingir agora. E a gente primeiro vê do lado dos atletas, a gente tem uma geração muito competitiva, muito boa e muito profissional. Então, falo do Manuel, do Miguel, como são referências do masculino e estarão na Olimpíada e entrando na Olimpíada dentro de um cenário de respeito, né? Os caras vão olhar por cima do ombro na largada e falar, opa, não dá pra vacilar. Não dá. Não posso deixar esse aqui nadar na frente. Se eu botar o pé no chão com esse aqui, eu vou tomar na cabeça. É assim que eles já olham os dois, né? E o mesmo das meninas, né? A gente tem aí a Luísa, claro, voltando de uma lesão, que eu tenho certeza que ela vai encaixar aí pelo que eu conheço, a vontade dela, né? Uma menina super profissional, vai voltar muito bem aí para os seus segundos jogos, né? E a Vitória focada, né? Tentando cada vez mais encaixar a corrida dela, mas a menina super, super focada também. E eu brinco que tem o Meteoro aí, a DJ, né, que começou um pouco mais velha aí também já, pegando sua luz aí no cenário internacional. Então a gente tá com uma geração muito boa, com uma boa oportunidade de ídolos, né? Então dentro do cenário de atletas, eu vejo que a gente tá com um ano muito positivo, 2023, com uma possibilidade muito boa para 2024. E aí a gente tem outras vertentes do triatlo, né? A gente tá vendo aqui os atletas, sabe? Sim. E aí que entra a coisa do... Vamos trazer prova pro Brasil, né? A gente quer ver esses atletas competindo, né? Porque são os ídolos, mas os ídolos distante, né? Então é importante ter esses eventos aqui no Brasil. Que a gente até comentou em outros episódios, né, Fabinho? As provas de Ilhéus, lotava, entendeu? A gente, ficava tirando foto com o Leandro, com o Manzan, com o Armando, com os gringos. O pessoal não tava nem aí que tava quente, cara. É assim, vamos lá que a prova vai ser legal, né? Essa turma toda vai participar, quando né? eu encontrava o Scott Molina, o Mark Allen aqui, eu parava os caras na rua pra gente, me explica como você faz, então, né? Agora, os eventos voltando pro Brasil, os ídolos vão tá aqui, né, competindo na nossa casa. E isso é desafiador, né? A gente trazer primeiro uma credibilidade, né? Porque a gente tem que trazer eventos dentro que o cenário internacional fala, puxa, lá no Brasil tem uma prova legal, pontua, premia, claro que isso tem que ser, faz parte, mas é uma prova que eu quero fazer.
E a gente tentou fazer essa entrega. Eu acho que a gente foi bem sucedido aí na entrega. Todos os atletas que a gente comentou depois, o pessoal da transmissão da World Triathlon, todos acharam a prova icônica, uma prova técnica. Era pra ser mais, tá? O pessoal da World Triathlon tirou aquela subida toda que ia fazer depois da ponte, deixou ela mais curta, que eu ia deixar um pouquinho mais técnica, pensando até pra nossa capacidade de atletas aqui ficou um pouquinho mais. De repente a gente consegue pro ano que vem deixar um pouquinho mais técnica. Mas já que o Miguelzinho já brilhou nessa daí, vamos torcer. Como é que foi a visão da World Triathlon da repercussão da prova? Porque, assim, óbvio que a gente ficou feliz e tudo mais, né? Vocês como organizadores ali, participando do evento, vocês entendem que sempre tem uma coisinha ou outra para melhorar, mas eu acho que o mais importante de tudo, além da análise que vocês fazem para executar bem no ano seguinte, é o que quem manda, de fato, quem dá a chancela, quem passa a caneta ali fala... E aí, como é que eles falaram? Foi legal, não foi? Qual foi o feedback? O overview deles é que a prova foi boa, a prova foi bem entregue, e tanto é que já está no calendário, né? Estamos já com o calendário aqui para outubro do ano que vem, então eles querem uma continuidade. A gente sabe que a maturação de um evento desse nível, ele passa por processo, então a nossa primeira era entregar uma prova segura, bem feita, com todos os desafios de ser a primeira vez que estávamos fazendo esse evento desse porte, dessa magnitude dentro ali de Brasília, né? Com todo esse olhar internacional, com a transmissão ao vivo e tudo mais, a gente sabe que é uma cobrança, né? E é uma responsabilidade. Então foi entregue, então agradeço demais todo o papel da confederação. Eu brinco com o Virgílio, que ele é um cara que quer muito trazer as coisas dentro da... E eu comprei a briga, né? E a gente entregou, a gente estava muito exausto na entrega, mas a gente sabe que, puxa, a gente entregou. E agora a gente tem todo um período aí de estratégia e planejamento para entregar melhor ainda, né? O próximo cenário. E por que não, né? Vislumbrar outras provas internacionais aqui no Brasil. Acho que agora a gente abriu, e isso é uma coisa que foi sendo construída. Em 2022, a gente sediou em Maceió o Campeonato Mundial Universitário de Triatlon. E essa boa entrega nos proporcionou entregar uma World Cup, que nos proporcionou entregar uma segunda World Cup. E por que não pensar mais alto? E a gente pode pensar. Claro que depende de N fatores políticos, financeiros, mas mostramos pro resto do mundo, opa, ali no Brasil a gente entrega. E por que não? A gente entregou uma Olimpíada. Sim. De uma forma fantástica. Eu acho que um percurso maravilhoso. Uma cidade que é difícil de organizar evento. Eu acho que o maior empecilho que possa se existir, né? Porque assim, é o que você falou, já provou que pode fazer um evento bom, entrega, teve, né, uma validação ali de quem pode apoiar ou não, né? Mas eu acho que o maior empecilho que tem é a distância, infelizmente, que isso não tem como lutar contra, que tem que ser uma luta muito boa de achar uma data mais confortável, mais amigável no calendário para trazer. Porque, de fato, se a gente for pensar, é pelo menos 10 horas de qualquer, né, dos Estados Unidos, de Europa, sim. Austrália é mais, Nova Zelândia é mais, né, toda a parte ali, Japão, é muito longa a viagem para que você fale, pô, vamos fazer uma prova, e isso é um limitante. Para algumas pessoas, infelizmente, é natural, né? Tanto que a gente fala que a vantagem do brasileiro é ele não voltar para o Brasil, né? Exato. Quando ele está competindo fora. Ele ficar, o Fabinho fez isso, né, Fabinho? É ficar mais ali para a Europa, porque ele está muito mais próximo de tudo. Faz, né? Em Rio Maior, né? Para poder ter os hubs e competir, porque é claro, né? Na Europa dá para ir de carro nas provas, né? Pega um trem, outro. Enfim, Exato, você não precisa depender tanto de uma... A logística é mais fácil. Né? Ricardo, eu acho que ali tem... primeira coisa, a gente tem que encaixar dentro do que a gente podia. E dentro do planejamento estratégico, as Américas, ela tem um potencial de muito evento, e basta também planejar esse planejamento estratégico. Perfeito. América Central, América do Sul e América do Norte. E por que não fazer, como já temos provas consagradas dentro do... Bom, o Canadá, eu vou pelo 3º ano para Montreal, que já são 3 anos que eu brinco ali que na transmissão, tá vendo aquele cone ali, ó, tem minha mão ali também, né? Então, a gente já comprovou com boas entregas, os Estados Unidos com boas entregas, a gente tem Bermuda, a gente tem toda uma América Central, vindo também o México, e trazendo esse cenário aqui para América do Sul, a gente espera, agora a Vinha del Mar, temos aqui Brasília, aí já pode ser
dentro dessa já questão fazer a pé geográfica. na América do Sul, né? Exato, Você junta faz- todo mundo ali, né? faz Você tudo sai próximo, de um WCTS, de um WTCS, depois vem para uma World Cup, faz umas Copas Continentais, ou seja, um local regional que dá para fazer muita pontuação Exato, pro sim. cenário. Quem Isso é um vai pro planejamento. México pra vir pra cá é mais simples. Mais simples. E né? Brasília Você é não- uma cidade que dá pro cara ficar ali treinando uma semana, Super. 15 dias, né? E depois já vai pro Chile. Tem gente lá Então. que vai gostar lá. Se o Vinícius você colocar pra colocar o camp dele pros gringos. É verdade. Não, é bem bacana, não. O evento foi muito legal. E como é que você, assim, tirando eventos ali, esses principais, porque é muito fácil a gente falar, né? isso. Viver de filé mignon é fácil, né? Eu quero saber da carne moída, daquele acém ali, como é que foi o resto do ano, Gustavo? Foi muito bom. Eu fiz muitas provas com a Tubig, né? Empresa que até ontem eu estava fazendo parte, eu tô saindo agora por causa de outros projetos, mas eu fico muito feliz de ter sido pai aí de uma marca aqui, que é o Blue Series, né? A gente pôde trabalhar, foi na unha, no suor e nas lágrimas que a gente conseguiu fazer uma marca, a gente conseguiu entregar bastante evento na parte de produção. Só na Blue Series foram quantos eventos? Pela Tubig, o total que a gente tem o Super Sprint, também tem umas coisas, foram 14 eventos, 12 a 14 eventos, eu posso estar errando o número aí, mas foi bastante entrega. E aí também, além disso, né, eu, dentro da Federação Paulista, eu tenho um cargo de diretor também, de técnico, que eu, na verdade eu sou voluntário, né, para apoiar os outros produtores que estão precisando de apoio técnico, com know-how, e também levar o nosso corpo de arbitragem, que eu sou um árbitro internacional, né? E aí a gente consegue ajudar a produção. O intuito é que todos os produtores consigam fazer boas entregas, que o esporte cresce. Uhum. Então a gente ter um cardápio para todo mundo. Sim. O cara quer fazer um long premium, tem. O cara quer fazer uma prova de entrada com distância super sprint, tem. Uma criança quer fazer uma prova, tem. Não, É isso que eu quero dizer. o calendário 2023 eu vi muito disso, muito disso. As provas de vocês, era uma prioridade minha fazer a prova de vocês, e as provas sempre lotadas, com infantil, tinha meio Ironman, distância meio Ironman em uma prova mais em conta, e as provas, assim, no calendário, no geral, as provas muito cheias, né? As pessoas procurando muito para Eu acho que é uma visão muito até do americano, né, Gustavo? Que, assim, temos todo tipo de evento. Tem aquela prova que tem capacidade para aguentar 1.000 atletas, Isso. e tem a prova que vai acontecer com 200. E você não precisa ser um fator limitante. É questão do que você tá afim, do que você quer. E a gente vê isso, e não é de hoje, né? Lá nos Estados Unidos a gente vê constantemente, desde que surgiu o esporte. Desde a época que eu treinava lá em 92. Então, mas é Isso. aquela coisa, né? O cara que ia de mountain bike fazer a prova. Isso. E até hoje tem, né? O cara que vai Sim. de gravel que ele só quer curtir. Não é que ele tá preocupado se ele vai andar forte ou não vai andar forte. Eu acho que é aquela coisa de deixar o esporte um pouquinho mais democrático. Né? Não é só aquela coisa, eu vou fazer só Ironman, só prova com chancela grande que cobra. Que não tem. Que, E tem que ter tudo bem. Tá tudo bem. Maravilhoso. É isso, Esse ano né? Eu acho que quebrou muito isso aí. As provas todas lotadas. A gente teve o Troféu Brasil agora semana passada com 1.200 atletas. Assim, o Núbio teve que fechar a inscrição muito antes. Porque o pessoal todo mundo querendo se inscrever. Isso e é a bom, prova porque tava você linda. pensa, vamos trazer um pouquinho aqui. Eu tô no Brasil inteiro, mas é pra São Paulo. Você teve no final de semana uma prova com 1.200 atletas. Na semana seguinte, você teve 500 pessoas em Sorocaba. E na outra semana, a gente faz aqui 500 em Olambra. Sim. Você fala, puxa, tem bastante gente querendo fazer com marcas diferentes. Não, o meu Ironman Premium mais 2 semanas antes. Em Fortaleza, com 1.200 atletas. Exato. Aí, Sorocaba a gente tá falando de uma prova que estreou, né? Estreou. Né, Exato. assim, Esse ano tudo bem, de um circuito conhecido, mas. A Limit começou lá com o circuito 3-Day, bacana, já fizeram 2 etapas. A gente fez pelo Super também uma etapa lá, e mais organizadores vão entrar, que eu acho fantástico isso. A retomada de Olambra. Olambra Cara, agora. Olambra já teve Copa Continental. Assim, Olambra é uma cidade que viveu o triatlo, né? Nos anos claro, 90 ali, gente, 2000. Era troféu Olambra e Caiobá, né? Era. Teoricamente era o que se existia E ali no. Olambra voltar pro cenário, eu fiquei muito feliz. Eu queria ter feito, mas como
Final de temporada aqui já tava... A carcaça tá boa, mas não tá assim também. Né? E a gente tinha quase 500 pessoas lá na prova. Então, para uma estreia, para um local... Tudo bem, a gente sabe que é o Lambda, mas a gente tá aqui desde que tu aqui era vato. Mas quem tá... E o número de estreantes era enorme. Sim. E o que você falou, eu acho o grande desafio para boa parte das pessoas, e eu me incluo nessa missão, é dizer que o triatlo é para todo mundo. Então, porque a pessoa, os donos de bicicleta, loja de bicicleta vão ficar bravos comigo, eu preciso ter a melhor bike do mundo. Não. Só começar. É só começar. Lá em Montreal, como você deu... A gente fez o WTCS, depois teve a etapa nacional. E você vê a pessoa com a bike com a cestinha e florzinha na cestinha e competindo. E isso é excelente. É isso que movimenta o esporte. Porque a roda gira, se a gente ficar preso só no núcleo, só numa bolha... É o nicho do nicho, né? Muito. E aí a gente nicha, a gente não faz girar o mercado, não faz girar as produções de eventos, não faz girar as lojas, roupa... Mas isso, Gustavo, é a mentalidade, eu acho que muda muito. Porque o Fabinho, eu acredito que ele veja diferente, pelo que eu conheço, pela história que ele teve. Mas ele quer que a pessoa faça. Claro. Porque assim, esse que vai com a cestinha, ou que vai com a bicicleta do amigo, que não é nem road, não é nem aquela não é nem road. Se ele gostar, ele vai se tornar um cliente do mercado, não é nem só do Fabinho. Óbvio. Então é uma bicicleta num lugar, é a camiseta com o Fabinho, é o capacete no outro lugar, é o óculos ali, é o suplemento ali. E o mercado inteiro se alimenta. E eu acho que essa mentalidade que é importante. É para o organizador. Pô, eu não posso ir fazer o troféu. Pô, vai para Sorocaba. É a mesma distância. Descer para Santos ou ir para Sorocaba, vou ser bem sincero até que a galera que tava voltando de Santos pegou um trânsito absurdo. Sorocaba o pessoal chegou antes, entendeu? Então assim, eu acho que é uma visão muito de você fomentar o mercado, que inclusive é um dos princípios que a gente tinha quando a gente foi fazer o podcast. A gente falou, pô, vamos falar do esporte, cara. A gente vai trazer todo mundo aqui. Eu sou treinador e a gente traz outros treinadores. Fabinho já falou com o Tingas, que também vende, né? A gente trouxe ele aqui. E ele vende bicicleta também, cara. E tá tudo certo, porque o mercado inteiro cresce. Né? Não dá pra depender de um único player, de um único circuito, de uma única marca, de nada disso, né? Você quer montar um evento bom numa cidade, você faz 2 eventos por ano lá. Você vai deixar a cidade parada? E se outro produtor quiser montar, você vai ajudar até o cara montar bem também. Porque... a cidade, o local, diz muito pro produtor. O cara faz 2 provas lá, outro faz 3, as provas vão ficar todas cheias. E esse formato que vocês usam, cada prova num local diferente, faz crescer demais o esporte. Eu me lembro, na época, a gente estava conversando, né? Na época do Vanderlei, né? Com a Habitat. Cara, ele ajudou demais o esporte nos anos 90, porque cada final de semana tinha uma prova num lugar diferente. Então, eu não pude participar na prova de Piracicaba, mas eu vou na de Limeira, vou na de Socorro. E assim, o esporte cresce demais. E todos os formatos, eu acho, né? Assim, e características diferentes. Sim. Uma no mar, outra na represa, né? Você tem uma com subida. Tem duatlon, tem de tudo. Porque... é um saudosismo nosso, mas de fato o esporte precisa de todos esses estímulos. É biatlon, é duatlon, é aquatlon, é o triatlon. Não adianta você querer depender só da melhor prova que tem. Não, então vamos fazer um circuito nacional. Você fala, pô, mas daí ele vai fazer uma vez aqui no estado, não é nem na cidade. Né? Que foi o que aconteceu muito com o troféu. Que ele foi perdendo um pouco isso, porque ele cresceu, chegou a 7 etapas, né? Sim. E daí... começou, tirou Brasília, tirou Nova Lima, que tinha, chegou a ter Rio, né? Foi perdendo um pouquinho, perdeu a quantidade de participantes e agora volta, porque começo dos anos 2000, final da década de 90, a gente já tinha essas 1.200 pessoas fazendo. Sim. Só que daí a gente teve ano, sei lá, 4, 5 anos atrás, com 300 pessoas. Então, de fato, é incrível ter 1.200 e é muito legal, parabéns ao Núbio, a todo mundo que tá... Né? Eu falo... Cara, o Troféu Brasil é responsável pelo que a gente tem no triatlon hoje brasileiro. Eu comecei lá. Não. E porque ele lutou pela formação. Ele não quis falar assim, não, vamos fazer só provas de longa distância. Ele fomentou. Eu tô aqui, o Fabinho tá aqui, você tá aqui. E todo mundo, a grande maioria do triatlon tá e participa. E às vezes trabalha com isso, porque viveu aquilo lá. Porque tinha o troféu ali, né? Insistindo com aquilo. Então, acho que esse que é importante. Que o Fabinho falou, pô, você passa de cidade em cidade, distâncias diferentes. Pô, faz no velódromo. Pô, lembra aquela prova? Era Limeira, não era? Que tinha na pista da vaga. Na pista da... Pô, cara, era incrível. E numa época que a gente não tinha nem foto.
Exato. Hoje você entra no Google ali, você coloca, você vê o que você quiser. A gente chegava lá e KMZ, olhava aquilo e falava, caramba, meu. Né? E super amador, né? Os cavaletes mais ou menos ali, mas, pô, era incrível. Olambra, a mesma coisa, Caiobá, a mesma coisa. Pra 24, a ideia é seguir tudo isso que veio 23 com direito a muito crescimento ou é um crescimento um pouquinho mais controlado? Como é que tá chegando pra vocês? Principalmente agora, falando agora, virando bonezinho pra Confederação Brasileira, né? O foco agora, foram noites aí reescrevendo esse planejamento estratégico e regulamentos aqui, junto com a diretoria, todo mundo, né? Pra gente apresentar pros conselhos, tudo. O foco continua ainda sendo ir para vários lugares, de várias maneiras. O Campeonato Brasileiro, hoje, ele tem uma marca que está sendo trabalhada, vão trabalhar melhor, que é o Brasil Super Series, que vai regionalizando. Ela vai para o Nordeste, vai para o Sul, Sudeste e assim segue. Além disso, tem as parcerias. Por exemplo, a nossa empresa realizou o Brasileiro de Aquabike, né, esse final de semana em Olambra. E isso acontece, todos os produtores podem se candidatar a fazer etapas do Multisports, que é o que você falou, que é a entrada. O cara que faz aquatlon, ele faz um brasileiro de aquatlon, faz uma prova de aquatlon, não necessariamente brasileiro, mas... E podendo fazer em Olinda, podendo fazer no Rio de Janeiro, podendo fazer em São Paulo, podendo fazer em Florianópolis, enfim, ele vai ver o esporte e entrar. E depois ele faz o triatlo. E também, se ele quiser ficar só no aquatlon, tá tudo bem. Tem o Campeonato Mundial de Multisportes de aquatlon, ele vai pra Não, e se ele quiser fazer só o local mesmo, né? E tá lindo, e tá girando a roda. Aí tem uma modalidade que eu acho muito... que eu acho que ela é muito acolhedora, que é o Aquabike. Tanto que não tem a categoria alto rendimento no Aquabike. A Aquabike, ela foi feita pra categoria de idade pra quem adora triatlon e não tá conseguindo correr. Tá com algum problema ocasional ou não vai conseguir mais correr, quantas pessoas a gente conhece, né? Sim. Triatletas que, puxa, tô fora porque eu não consigo mais correr. O cara, não, meu. Aí eu tava nessa prova, muita gente da antiga, eu falei, eu vim pro Aquabike porque como eu não tô conseguindo correr, eu consigo nadar e pedalar e tá no clima, né? Pô, pode falar com o Michel. O Michel tá nessa, porque a panturrilha dele não deixa. O emo, entendeu? E é muito capaz de classificar entre os primeiros pro Mundial, né? Então a gente tem essa possibilidade. E outra coisa que é um alvo pessoal meu é o infantil. Eu tenho essa oportunidade de rodar alguns países trabalhando pela World Triathlon, né? E pela America's Triathlon. E é comum você ver antecedendo as provas, as grandes competições, as provas infantis, né? Uhum. E um dia eu tava refletindo sobre a prova infantil do Brasil, que não tinha. Agora que a gente começou a ter, a gente mesmo produziu pela minha produtora e também pela confederação, a gente começando a trazer esse infantil. E uma vez eu tava em Santiago, uma prova lotada. Putz. Aí eu tava outra vez em Salinas, Equador. Amo o Equador, já fui 4 vezes trabalhar lá, mas... Gente... O que é o Equador? Nada contra, mas... Nada contra, um país, produtores muito capazes, uma confederação, mas a gente tá acima em vários aspectos ali, e a gente não pode, só que a gente tá atrás no infantil. Sim. E a gente vai pagar o preço no momento. Se a gente não tiver um infantil... Sim. A gente vai depender do lampejo. Lampejos, estrelinhas. E as agora... provas no México, tinha as provas infantis também lotadas. Exato, no México, lota. Aí fala, puxa... E ao ponto de uma prova infantil ser só uma prova infantil. E aí, esse ano, a gente realiza em Santa Catarina uma prova com 300 crianças. Fala, opa. Tudo encabeçado por é uma somatória de fatores. Você tem várias escolinhas, sendo vocês que entrevistaram aqui o pai da matéria, aqui, o Jura, que tá. Mas não é só o Jura. Não, ele é um dos assets ali, né? E ele faz um trabalho fantástico. Ele acendeu a luzinha para. Olha só. E aí a gente vai sair daquela coisa que a gente vai chegar nas provas, as categorias mais cheias são de 30 a 34, 35. Aquela, 16 a 18 não tem ninguém, 20 a 24 que é o que a gente batia muito na tecla. A gente tinha a categoria 18 a 24, que antes era 18 a 24. Cara, eram 300 pessoas largando na 18 a 24. Só que envelheceu. É o que a gente tá competindo agora. É o isso que virou a categoria tiozinho. Mas a gente, cadê a molecada? E se a gente não tiver essa molecada, não só para uma produção de
de referências, né? Como a gente tem hoje, eu falei, a gente tem uma geração muito boa, tem gente boa vindo ainda no processo, mas a gente tem que alimentar pela quantidade. Da quantidade sai a qualidade, tem né? que ser igual os ingleses, os australianos. Os holandeses, Ah, bom, acabou tem hoje outro vindo, né? Tem um grande amigo meu que morava aqui, foi morar na Nova Zelândia, enfim, tá com a família lá e tal. Na cidade dele, cidade não tem nem 35 mil habitantes. Daí fez, óbvio, tem outras cidadezinhas adjacentes ali, próximas e tal. 1.000 crianças, era só pra criança, até 16 anos. Caramba. E daí você fala... Ele mandou pra mim, ele falou, é impressionante, cara. O que é isso? Mas é isso, vai com a bicicleta, cara, de bicicross. E tem que ser isso. E tem que ser isso, porque eu particularmente acho que essa coisa, não, daí compra uma bicicleta, cara, você já coloca uma carga, você já investe tempo, dinheiro, expectativa, que você fala, você tá tirando prazer. Sim. Né? A gente não estava falando agora antes de começar aqui como foi a evolução da compra das nossas bicicletas até, né? De ser, pô, peguei uma bicicleta avisar simples. Pro Michel que eu vou levar dele embora aqui. Não, Perdeu, já era. Tanto que a semana passada no troféu, eu tava arrumando minha bike, aí o Zeca me perguntou, ô papai, o que você tá fazendo? Eu falei, vou arrumar porque amanhã eu vou ter competição. Ele falou, eu vou fazer também? Entendeu? Porque ele já associou, tipo, eu vou competir, ele tá competindo junto nos eventos. Né? E essa, fundamental, né? E esse exemplo, né? É isso que vai girar, né? E se não tivesse essas ações, o cara não pudesse em qualquer bike, a gente não tinha o Manuel Messias, que veio de um projeto lá no Ceará, que é feito pela Federação do Ceará, com a dona Fátima, que trabalha com bastante gente. Graças a esse projeto, com a bike que tinha, entrou e tem um... E sem prova, né? Praticamente, assim, se você for ver, né? A gente tá falando... Exato. A gente tá dando um exemplo de um cara que deu super certo, sem ter o que a gente acha que é fundamental. Olha que louco. Imagina quantos Messias nós não teríamos. Sim. Isso a gente tá falando do triatlo, mas é pra qualquer coisa. Pro atletismo, só não é pro futebol, porque o futebol... A gente tem volume. Tem volume, entendeu? Mas o resto, de fato, a gente peca. Você tocou num ponto ali, Gustavo, que me chama muito a atenção e eu bato nessa tecla há muito tempo, que é a questão dos árbitros. Isso. Né? Porque a gente já teve muito problema em várias provas. Óbvio, não é privilégio só do Brasil. Né? A gente tem que ser honesto com o que acontece. Mas eu sempre bati na tecla que enquanto não se profissionalizar isso, né? Porque você tem lojas especializadas, você tem assessoria especializada, você tem preparador físico especializado, você tem nutricionista especializado, você tem fisiologista, taranã, você tem o cara que desenvolve a roupa, mas falta ali uma mão de obra 100% especializada, treinada e tudo mais. Como é que é o olhar da confederação com relação a isso? Eu vou primeiro lá pra cima, da World Triathlon e desce pra cá, pra confederação, né? Eu acho que assim, concordo em gênero, número e grau. Eu acho que... Que um hábito pode definir a carreira de um atleta com uma decisão equivocada, às vezes, né? Com uma atitude, né? Assim, o oficial técnico dentro do cenário do triatlo é um pouquinho diferente dos hábitos que a gente vê de alguns outros esportes. Normalmente a gente só vê uma coisa que o oficial técnico está fazendo, que é a atuação do evento. O oficial técnico, só para vocês entenderem, ele tem a gente tem um mantra, né? Eu fiquei esse ano, além de tudo isso, eu dei 14 cursos de oficiais técnicos, a gente está querendo crescer. E esse curso de oficial técnico tem muito mais do que formar o oficial técnico, é formar o conhecimento do triatlo, que pouca gente conhece a fundo e a questão de regras, que claro, um manual de 200 e poucas páginas, é óbvio que nem todo mundo vai conhecer, mas as respostas para tudo são muito simples. O evento tem que ser seguro e justo. Se alguma dessas perguntas, eu brinco assim no curso, já é não. Tô com dúvida se isso pode ou não pode. Colocou alguém em risco? Ele, o atleta, o público, qualquer outra pessoa, o staff, colocou alguém em risco? Não pode. Ele levou alguma vantagem sobre os outros? Não pode. É isso que tem que ser. Esse é o princípio básico. A partir daí a gente vai dissecar todo o resto. Então, este é o pensamento que vem lá de cima do World Triathlon. Como funciona no mundo? Não existe uma remuneração de oficial técnico profissional. Na verdade, acho que isso só existe
no futebol só na Inglaterra, né? Até mesmo os árbitros de futebol do Brasil, eles exercem uma outra profissão. Por vários fatores. Mas existem pessoas que treinam e estudam muito isso. Então você tem níveis. E é dentro desses níveis que a gente está trazendo a mesma coisa na Confederação Brasileira a partir deste ano. A gente está colocando níveis de conhecimento dos oficiais técnicos com cursos online, cursos de reciclagem e tentando padronizar a atuação. Ainda estou vendo bastante coisa que a gente tem que acertar. A gente sabe que o processo ele demanda tempo, mas a gente tem que ter 2 olhares. Um olhar é alto rendimento e um olhar é categoria de idade. Não dá mais para chegar numa prova de categoria de idade e eu ver, tirando o vácuo, tá? Depois vácuo é um outro capítulo. Mas a gente faz uma minissérie do Netflix, né? 8 episódios 8 falando episódios. sobre vácuo. Mas o que eu quero dizer, não dá pra chegar numa prova de categoria de idade, eu ver 20 pessoas num penalty box porque material fora do cesto. Sim, Não dá. O preciosismo, né? Mas isso é um desconhecimento. É um desconhecimento do atleta, ok, e também do oficial técnico, porque tá na regra da World Triathlon que não é para colocar no penalty box uma categoria de idade por um material fora do cesto. Sim. Tem que ter bom senso. Isso né? Mas é o que você falou, mas é o treinamento. É o treinamento. Por isso que eu falei do profissionalizar, isso. Você formar uma equipe Exato. que seja, sei lá, dá o exemplo que a gente falou aqui do 3 Series, né? Do 3 Day. Que você fala, cara, você ter aquela equipe que entenda, que conheça essas regras. Exato. E de fato entenda que é o que você falou. O profissional é uma coisa, o amador é outra. Isso. E seguir essas premissas básicas. Porque, tem coisas de interpretação e a gente vê isso em todas as modalidades e em todas as distâncias. Tem o exemplo do Miguel, né, naquela etapa que ele foi sexto, se eu não me engano, que ele teve que cortar um cone e ele tomou a penalização e depois o recurso. Ele recurso a gente e voltaram ganhou. atrás. Ainda bem. E assim, errar. Qualquer um pode errar. O atleta pode errar, o oficial técnico pode errar. O que tem é processos para diminuir esse erro. Então, desde o conhecimento, hoje, por exemplo, eu sou um oficial técnico nível 2 internacional. E agora, e não tinha uma hierarquia clara, e agora tem essa hierarquia clara dentro da Confederação Brasileira. Então, você tem o nível 1, que é o primeiro curso. Oficial técnico nível 1 nacional. Aí depois você vira oficial técnico nível 2 nacional, por alguns critérios, né, de conhecimento, de atuação em prova, e você vai fazer um curso para te habilitar a ser nível 2 nacional, que tem um pouco mais de responsabilidade que esse nível 1. Ele pode ser chefe de setor, até ser chefe de uma prova. Depois você vai ter... Este cara, ele é habilitado a fazer o nível técnico, o oficial técnico nível 1 internacional, que é uma pessoa com mais conhecimento, que vão ser os delegados técnicos nacionais. E depois tem o delegado técnico nível 2 internacional, que também é por curso aí já sai da esfera de Confederação Brasileira, quem faz essa pescagem, os cursos é a Federação Internacional, e tem por último o nível 3 internacional, que é o top, que é o máximo que dá para ser na carreira de oficial técnico internacional, pelo tempo, e isso a Confederação, ela só pode fazer por convite. A gente tem no Brasil 2, tá? A gente tem o Beto Menescal e o Ricardo Neves, então eu tenho bastante orgulho de ter 2 aqui. Pretendo em breve fazer parte desse hall aí também, se eu conseguir. Então, existe critérios, existe processo. Não estava muito claro, né? Então, eu também estou ajudando, apoiando a Confederação nesses processos para a gente ter. Para a gente poder estar numa prova no Rio Grande do Sul ou Fortaleza, você saber que vai ter o mesmo critério. Errar, todos podem errar. Vai rolar. Pode rolar. O que existe, foi esse caso do Miguel, existe a possibilidade de recursos. E o recurso também é muito importante que os treinadores, os atletas entendam. Seja embasado nas regras mesmo, né? Eu tava no... E até mesmo os atletas. Caso rápido. Eu tava numa World Cup, que eu tava com um delegado técnico em Huatuco? Não foi Huatuco, foi Yucatán, no México. E quando você é delegado técnico, você não apita na prova, você faz parte do júri, você faz todo o pré-evento, você é o link entre o produtor e os oficiais técnicos que vão ajudar. Isso em nível internacional. Nacional, a gente acaba... Cruza, cabeceia. Bate escanteio e cabeceia. Mas internacional é assim. E aí, eu fiz todo o preparo, preparei para a equipe de arbitragem, tinha um árbitro-chefe, e eles vão pro evento e eu tenho que ficar meio isento ali, porque eu faço parte do júri depois.
Um oficial técnico deu uma penalização para um americano por desmonte depois da linha. E eu tô no rádio, eu perguntei, vocês têm a filmagem certa desse desmonte? Tenho. Aí o árbitro confirmou, o atleta parou no penalty box. Era um sprint, pagou 10 segundos. Chegou em quarto, 7 segundos atrás do terceiro colocado. Premiação em dinheiro, pontuação para a Olimpíada. Sim. Né? O terceiro para quarto tem muita coisa envolvida ali. Não é eu vou ter sair no pódio para mostrar para os meus amigos, não, né? Não, é não. diferente. É patrocínio, é recurso. Confederação, um monte de coisa. Aí o cara chega, o treinador da equipe americana apresenta para mim um recurso o recurso o cara desmontou antes da linha, eu tenho filmado. A equipe americana filmou e ele desmontou antes da linha. Vai o júri, né? A gente aprova, ó. Recurso válido. Ficou em terceiro. Não. Continua em quarto. Porque eu não posso. O oficial técnico e o árbitro geral erraram. Mas eu não posso tirar um tempo. Como é que eu vou saber se ele ia chegar em terceiro ou quarto? Eu tirei a competitividade, eles não chegaram sprintando. Como é que eu vou saber? Sim. E o cara que chegou em terceiro, ele chegou sozinho. Quantas vezes você tá em terceiro? Você não vai pegar o segundo, você tirou o pé. Sim. Você não tá vendo, cara. O cara parou no penalty box, você já tá vendo que o número dele tá no penalty box. Você vai fazer força pra brigar com um cara que já tá no penalty box? Se o cara não parou? Você já acelerou. Então não dá pra um erro substituir outro. Se a equipe americana tivesse conhecimento da regra, ele ia falar pro atleta, não para no pênalti. Por isso que a gente permite os treinadores internacionais estarem do lado do penalty box. Tá. E ele fala pro atleta, vai, eu tenho recurso, não para. Aí ia aparecer DSQ pra ele, mas ele ia chegar na colocação que ele tivesse chegado terceiro ou quarto. Ele ia entrar com o mesmo recurso que ele entrou pra gente. Que foi o que o Miguel fez. Foi o que o Miguel fez. Por quê? Tem um conhecimento da confederação sobre a regra sobre isso. É, tanto da parte técnica quanto isso é até do próprio importante, né? atleta. É Porque às isso. vezes, né, numa dessas o treinador também tá no calor da emoção, sabe disso, mas fica meio, né, desestabilizado ali, de tipo, filmou, não filmou, se o atleta já sabe, né, o Fabinho competiu, ele pode dizer, cara, na hora que você tá ali, você tem que saber de tudo, você tá focado naquilo que você tá fazendo. Mas né? você não tem a plenitude, porque você não sabe se tem prova. O Fabinho não ia saber se o cara filmou. O treinador já combina com o Fabinho, por exemplo, ou pro Miguel. Só vai. Então, no caso do Brasil, o Sérgio ou o Milagre, não para, vai. Porque eu tenho como provar. Sim, e sim. aí entra com o recurso, ganha e o cara volta pro terceiro. Então, é muito complexo. O erro pode existir, Sim. né? E onde a gente erra mais? No tal do vácuo, que é um pesadelo para oficial técnico. E vai ser, isso não, eu não sei até aproveitar e levantar a bola aqui rapidinho, mas eu não vejo uma solução que seja falar assim, é simples resolver ou vai se resolver. Porque é uma questão física. O Fabinho fez o meio de São Paulo e ele viu, é questão física. Você pensar em 2.000 atletas. Só eu coloquei 20 atletas no penalty box, Não. filmados. Então, não tem mas jeito, e mesmo assim, no nível profissional até consegue controlar melhor, mas no amador não tem, e não é no Brasil, assim. é muita gente. Porque né? todo mundo costuma dizer muito no Brasil, mas pega a imagem de Kono que era. É um trem da alegria ali. E aí quando o pessoal pega os brasileiros no vácuo e ficou me mandando mensagem, mas um brasileiro eu coloquei no penalty box, Gustavo. Gosta de tirar só da minha cara. Mas o que a gente tem que pensar, primeiro, por isso que é o papel dessa interface entre conhecimento técnico entre os produtores e as federações e confederações, é o seguinte, eu vou fazer uma prova. O vácuo é proibido. Ah, tá bom. Quantos atletas você vai colocar na prova? Ah, me dá um mapa. É um percurso de 5 km. Ah, beleza. Ah, quantos atletas vão ter na prova? 600. Eu falei, não dá. Se eu tenho enfileirar eles em 10 metros, eu tenho 6 km. Sim. É isso. Já É físico, é que ele tava falando. Então, 2.000 para uma volta de 45 quilômetros. Então, aí, no caso de São Paulo, a marginal, por exemplo, tem lugares que a gente ninguém ouve, tá? A gente não vai ser tão rigoroso porque a gente sabe que ali Não tem como. Mas, por exemplo, tá numa Estreita, sai de 3 pistas para uma. Tá numa marginal com 10 metros de pista, 12 metros de pista. E aí, claro, então tem muito do bom senso. E hoje, eu até brinco quando eu tava no 103 punindo, o pessoal que tava no ciclismo, eu vou com câmera, né? E e a abordagem também do oficial técnico tem que ser muito respeitosa. Eu chego pro atleta, falo: atleta, eu tenho uma filmagem de você, 46 segundos, na roda, aqui no vácuo do outro atleta. Você vai parar com o cartão azul no penalty box. Você entendeu o que eu falei? Aí o cara vai falar, eu entendi.
Ou então vai falar, não tava. Eu falei, não, eu tenho filmado. Tá bom. Aí tanto que dessas 20 pessoas que pararam no penalty box, 3 que, como tem vaga, né, pra Mundial, falaram, não tava numa roda pra entrar com recurso, né? E a gente tem filme, né? E aí contra a filmagem não há muito argumento. Foto, galera de grupo, que fica mandando, eu peguei o pessoal no vácuo. Mandar foto, eu já pago na hora. Foto a gente não vê nada. Você não sabe o contexto, você não sabe. Mas vídeo a gente pode ver, mas foto não dá. Não dá, é diferente. É muito diferente. E, de fato, acho que essa... que você falou que eu achei legal, a abordagem que o fiscal tem que ter. Porque... O calor Não, e a gente já teve, né, vivemos lá, você também, que o fiscal chegava como se você tivesse matado alguém. Né? O árbitro chegava como, para agora. Você fala, cara, desculpa, eu só errei. Tudo bem, eu vou pagar a minha... Um amador ainda, né? Amador, então... coitado. É uma cultura do árbitro que vem da década de 70, 80, aquele árbitro energético, que é o cara que quer mostrar autoridade, entendendo que a autoridade se faz pela imposição de voz ativa, e não né? pelo argumento. O argumento te dá muito mais respeito do que um grito. E às vezes tem que falar mais alto porque o cara tá pedalando, tem um barulho, mas eu não preciso apitar pra falar pro cara que tá na minha frente que ele vai ser punido. Ele tá na minha frente. Eu falo, Fabinho, tá aqui, você descartou material. E pra alto rendimento, eu nem falo. Se ele descartou material, ele já vai ter foto, ele vai parar no penalty box e vai estar o númerozinho dele escrito. Agora, um cara de categoria de idade, amigo, você pode pegar o teu óculos da fora da cesta, por favor? Acabou. Sim. Por segurança, pra ninguém tropeçar. Por que isso? Pra ninguém tropeçar. Pra ninguém tropeçar e quebrar o teu óculos e se machucar. É ruim pra todo mundo, né? É ruim pra todo mundo, né? Então, sabendo... É ruim pra prova, pro organizador, que se alguém cai e ainda se machuca, vão falar que era desorganizado. Quando eu comecei com a arbitragem, como eu já conhecia, embora eu tivesse um hiato sem fazer triatlo, conhecia alguns triatletas, eu me dirigia aos atletas muitas vezes pelo nome, não pelo número, porque eu já conhecia. E eu lembro que tinha o pessoal mais velho, mais aqueles pessoal ranzinhos, eu falava, não, absurdo, você tem que ser imparcial, você não pode falar o nome do atleta. Você falar o número. Eu falei, você acha que o Ricardo vai olhar mais fácil pra mim se eu falar 426 ou falar Ricardo? Sim. É óbvio. Às vezes você nem... O profissional sabe, mas o amador... Você esquece. O cara esquece. Compete todo O final cara de semana. tá fazendo... Cada final de Você semana é meu número. O número do cara é 1236. Fábio, acabou. E não tira a imparcialidade de eu saber o nome do cara. E qual o problema de eu saber o nome do cara? E o cara vai saber o meu também. E não tem problema nenhum a gente se cumprimentar. Pô, teve um que tomou uma penalidade uma vez comigo que foi a coisa mais... Eu conto isso como um case, né? Eu tava na moto, eu vi o cara na roda, né? Falei, tudo bem? Bom dia, né? Aí ele... Oi, Gustavo. Tô no vácuo, né? Ele eu falei, tá. Aí eu vou ter que parar no penalty box. Eu falei, vou. 5 minutos, né? Eu falei, Tá bom, Gustavo. Tá bom, obrigado. Isso eu nunca vi. Foi o case. Ele se deu. De 12 anos de arbitragem, essa leva como. Ele mesmo foi respondendo, ele me deu. Eu só precisei falar bom dia e. Certo, ok. Facilitou bem o seu porque trabalho. Eu né? conhecia. É um cara que faz várias provas. E quando ele sabia que ele tava fazendo algo errado, e a gente que pedala. Na nossa época a gente já sabia que eu tava no vácuo. Hoje o cara não sabia que tá no vácuo. O potencímetro do cara lá no... Tá avisando, sai da roda, sai da roda. Então a gente tem que... Mas eu acho que tá muito nesse contato humano, com uma inteligência emocional, que tudo isso faz parte desse processo. Não é fácil, Ricardo, é um processo que a gente tá tentando melhorar isso desde a World Triathlon para as confederações e federações, mas o sonho mesmo é que a gente tenha uma mesma linguagem, que também o atleta entenda o outro lado, que não é um profissional, é um cara que... O cara acordou 2, 3 da manhã, vai ficar 10 horas em pé porque ele é apaixonado por aquilo, né? Eu brinco, vocês não vão ganhar bem, eu começo o curso, vocês não vão ganhar bem, vocês vão acordar de madrugada, às 6, 7 horas da manhã vocês já vão ter rodado 15 mil passos e o dia nem começou. Mas é muito prazeroso você poder saber que você fez parte de entregar um evento seguro, em um evento justo, né? E tanto é isso que eu vejo hoje em equipe de arbitragem, como aconteceu esse final de semana, o cara largar a arbitragem para apoiar controle de trânsito. Por quê? Ele quer ter a segurança.
ele não tá mais interessado no vácuo. O vácuo não virou Secundário, prioridade, virou secundário. E tá certo. E se um atleta cai no chão, o primeiro que vai parar é o oficial técnico, deixar o cara seguro, chamar o resgate se for o caso ou não. É esse o papel. E são todos muito apaixonados. Normalmente são atletas, são professores de educação física, cara que gosta de Tem assistir. 2 alunos meus no Rio de Janeiro que fizeram o curso e estão adorando, cara. É meio... Eu falo que a gente não bate muito bem, mas ainda somos poucos, mas somos bem loucos e a ideia é aumentar. Mas é muito prazeroso. Eu, particularmente, gosto. Tive a oportunidade de estar como oficial técnico em Jogos Olímpicos, então eu tento inspirar as pessoas que chegam, né? Que já que o atleta também tem essa... Eu, como fui um atleta mais ou menos, eu sabia Tamo junto. que eu não ia chegar nos Jogos Olímpicos como Mas você atleta. tem 2 Olimpíadas agora. Mas agora eu tenho 2 Olimpíadas. Eu sou muito feliz por isso. Que legal. Como é que, pra gente terminar aqui, cara, quais são, não vou falar mas os principais momentos, assim, que você fala, cara, isso daqui foi um marco pra mim. De tudo, desde que você começou, experiência pessoal mesmo, de repente, como atleta, ou momento em alguma competição, alguns aí que você tem. Vou tentar ser breve, mas assim, primeiro, tem uma pessoa que foi muito importante, que eu trabalhei na mesma assessoria, que foi o Branca, que é um treinador de corrida, ele sabia da minha paixão do triatlon, e ele que me inscreveu, pagou um curso de oficial técnico de arbitragem em 2011 ou 2012 para mim, e falou, faz que você vai para a Olimpíada. E eu acho que... Eu não sei se ele foi um visionário, ou um cartomante, ou o incentivo dele me colocou naquele caminho. Então, desde lá, eu venho trabalhando para realizar esses sonhos e tive grande oportunidade de estar em 2. Um marco foi quando eu fui para os Jogos Olímpicos, né, o evento teste dos Jogos Olímpicos 2015 e 2016, como divisor de ver as coisas a gente só via tudo muito regional, muito pequeno, e de repente está num ambiente com 400 pessoas, todos os idiomas do mundo falando. Eu imagino que poucas empresas corporativas têm tamanho, uma dimensão do que uma central de um LOC, né, dos Jogos Olímpicos. É uma coisa de magnitude que impressiona, e você saber que você contribuiu com alguma coisa para realizar, como foi o nosso triatlon lá dentro da equipe, que foi capitaneada pelo Richard. Eu fiquei muito orgulho de ter participado. E um momento ímpar, que eu só falo, só dá para acontecer no triatlon, aconteceu em Tóquio. Quando acabou o evento, né, em Tóquio, a gente faz uma reunião pós-evento, que normalmente é um debriefing, mas naquele momento era mais comemorações pro debriefing, porque você imagina realizar num período de pandemia, com todos os problemas. Tóquio estava vivendo... A gente fez um local de uma natação que foi muito, muito, muito desafio, porque era um porto e a gente teve que fechar as entradas de água do porto para ter um ambiente de natação saudável. Ao mesmo tempo, a temperatura da água ficava quente, então o Japão instalou bombas para fazer circular a água para poder ter a águas abertas, a maratona de águas abertas, e também o triatlon numa condição de que pudesse ter a água, né? E todos os outros desafios que foram gigantescos. Então a gente estava bem comemorando mesmo ali. E a Olimpíada tem lugares que só podem determinadas pessoas. Ali é um ambiente só dos oficiais técnicos. Você tem que passar por vários controles, né, de chegar em tais lugares. E, de repente, entra acompanhada por... Foi tudo combinado, que ela pediu, né? A Kate Zeffers entra na nossa sala, que ela tinha acabado de ganhar a medalha de prata com o Team Relay. E a Kate é uma pessoa que não precisa provar mais nada pra ninguém, não precisa falar. E ela tem uma ligação do marido, que é fotógrafo da World Triathlon, então ela entende um pouco dos outros bastidores. E ela sabia muito do que estava acontecendo, né? Da dificuldade de entregar um triatlon nos Jogos Olímpicos naquela circunstância. Ela entra e recebia aquele buquezinho de flores no pódio, né? O mascote, o buquezinho. Ela entrega o buquê de flores pro delegado técnico, né? E ela fala que aquilo é um gesto de todos os atletas por terem entregue, né, um evento seguro, bem feito e proporcionasse que todo mundo estivesse lá. Eu fiquei pensando, será que no futebol todos os jogadores vão entrar e entregar um troféu pro árbitro, ou no vôlei? Eu não sei, não vivi isso. Mas eu sabia que uma atleta, da importância dela, fez questão de falar chorando, agradecer o delegado técnico e abraçar
todos os oficiais técnicos, nesse momento o protocolo de Covid foi pro saco. Todos os oficiais técnicos com choro, e choro era mútuo, né? Pós-evento, e foi lá, os 38 oficiais técnicos, foi um por um. E quando você desce e você vê os outros atletas aplaudindo, você fala, puxa, eu acho que eu tô no lugar certo, sabe? Então, esse foi um momento ali que foi uma... Fez valer a pena. Justificou. Tudo vale a pena. Vale a pena, né? Então, acho que eu consegui ser breve aí nesses momentos. Legal. Aqui. Que legal, Muito que legal, bom, cara. muito boa Parabéns. história. Eu acho que é uma... Primeiro, eu acho que é uma valorização primeiro, a sua valorização com o Branca. Incrível. Eu acho que é muito legal a gente sempre dar o mérito, né, para quem merece e para quem ajudou a gente. Isso é muito legal. Parabéns. E eu acho que esse reconhecimento dela com relação a toda a parte técnica, né, do evento, não só o principal, mas todos os 38 que participaram ali, eu acho que tem uma cultura muito forte de valorização de quem faz as coisas acontecerem e o respeito não só pelo profissional, mas pelo ser humano. E a gente vê isso, por exemplo, muito no rugby. Né? No rugby, o respeito que existe pelo árbitro. Sim. Não é qualquer jogador que pode falar com o árbitro e ele pode falar com o árbitro. Ele não pode gritar, ele não pode gesticular, ele não pode falar palavrão por conta disso, pelo que você cria. E eu acho que o que ela fez ali com vocês exprimiu muito isso, que eu acho que é o respeito e a admiração por quem faz o esporte acontecer. Porque ela sabe que se vocês não estivessem ali, não ia ter. Sim. Né? O circuito podia não estar 100% fechado, a água podia estar quente, né? A saída da água podia ser um problema, porque aí todo mundo fala, não, tranquilo, põe a boia ali, tranquilo, né? Você mede, então, você mede, mas daí tem correnteza, tem tudo, solta a boia, não solta a boia, como é que você sai da água, como é que você entra na água, né? Parece muito mais simples do que de fato a coisa é. E, e você, naquele momento ainda que o mundo passava por uma pandemia, com certeza foi extremamente gratificante, né? Vai ter jogos, não vai, né? O árbitro pode mudar a vida, como o Fabinho falou, mas o não acontecimento de uma Olimpíada poderia mudar a vida de muito atleta. Porque quem já estava estabelecido em qualquer modalidade que seja, é uma coisa. Mas teve gente que chegou lá e falou, cara, brilhei naquele dia. Fechou um patrocínio, fincou o pé no esporte, apareceu, o país aceitou, a confederação comprou e muda todo mundo. E, acho que esse gesto de trazer e estar com vocês todos ali foi incrível, cara. Muito legal. Que legal que você enxerga dessa forma e que você vê. Isso acho que só valoriza ainda mais o seu potencial. Foi muito legal mesmo. Sou muito grato nesse momento. Que legal, cara. Bacana. Fabinho, obrigado. Bola, muito bom. Obrigado, Gustavo, pelas palavras aqui, por dividir tudo isso pra gente. Acho que é legal. Eu vou encher o saco de todo mundo que faz triatlon, que me segue ali. Estamos abertos para novidades. Sempre que tiver alguma coisa, avisa a gente. A fonte vocês já têm, né? Só chamar. Então, obrigado pro Ricardo aqui por receber. Fabinho, a gente já fizemos um podcast indo de Santos para cá. Sim. Vamos fazer um novo aqui de volta. É bom estar aqui entre vocês, entre amigos, e obrigado pela oportunidade. É legal isso aí. Vamos divulgar bastante o nosso esporte. E se você chegou até o fim desse episódio aqui, gostou, compartilhe com seus amigos, porque de fato é importante a gente passar todas essas informações. Tem coisas muito simples, que parecem, né, muito simples, mas que para quem está nos bastidores, a luta diária que eles têm para fazer as coisas acontecerem, lutarem pelo esporte que a gente diz tanto amar. Então a gente também tem que fazer a nossa parte de trazer essas informações para todo mundo que pratica e leva o triatlon a sério. Valeu, um abraço.